nosso pequeno Samson Dauda. A gente vai ter o Arnold Classic Ohio daqui 6 semanas, um pouquinho menos de 6 semanas agora. O Davi Malvar fala assim, se duvidar, fazem um Phil versus Kai no Master. Não, isso nunca vai acontecer, tá? Mas falando aqui do Samson, ele atualiza de novo, ele deu uma puta de uma crescida, as pernas dele estão bem monstruosas, estão bem cortadas, estão bem definidas. Aqui ele tá fazendo umas poses, não tem tanta coisa assim. Isso aqui foi postado esse final de semana, foi postado dia 18, sábado. Aqui abdominal e coxas, que ninguém da Open fica bem, quase. Mas é o Samson brigando pelo título do Hard, é o campeão atual do Olímpia. Vai enfrentar o Derek, que tem sido treinado pelo nosso grande Pacholok. O Derek tá buscando ajuda e quer fazer o máximo para superar o Samson Dauda. Porque o que acontecia? O Derek perde o título pro Samson Dauda no Olímpia 2024 e passa a ficar meio, vamos dizer, desacreditado pro ano de 2025. Então ele decide, não, vou competir o Hard, vou enfrentar o homem que me venceu pra eu ter a revanche. Se o Derek ganha esse Arnold, tudo quebra esse encanto e esse impulso de campeão do Olímpia do Samson. Agora, se o Derek perde, o negócio complica um pouco mais e se cria ainda mais dúvidas. Já tem muita gente lá fora falando que o Samson pode ser esse cara que vai ser um cara dominante na Open e ninguém tem chance de tirar o título dele. E é aquela história que o próprio Tyler Mannion falou. E o Samson vier seco, no talo, ele ganha, e ganha, e ganha. Só que ele também falou isso do Andrew Jack. Que o Andrew Jack vier seco, mesmo sem melhorar as costas, ele é campeão do Olímpia. Então, supondo que esses dois caras cheguem no melhor das condições, é game over pro Derek e pro Had. Eles dependem meio que deles e vão brigar por eles. E qualquer um dos dois que comece a chegar aí em boa condição deve ganhar o Olímpia nos próximos anos. A grande questão é, eles vão conseguir? O Andrew Jack não conseguiu fazer isso até agora. O Samson conseguiu nesse Olímpia. O que ele vai mostrar? O que ele vai trazer no Hard? Vai trazer consistência? Competir com tanta frequência assim vai cansar o físico dele e vai fazer com que ele chegue ou não responda bem na finalização? Cara, são perguntas que a gente, ou respostas que a gente vai ter no Arnold Classic Ohio. Tudo bem, mas assim, se ele chega a segundo talo, ele tem esse volume para abrir mão, entendeu? Ele pode abrir mão, um cara, o Brandão, ele não pode abrir mão ainda de 5% de volume, de 3% de volume. Não. O Samson pode. Como o Dorian podia. O Dorian chegava ele entrava numa overdiet, ele chegava depletado nos campeonatos. Ele não chegava no melhor, na melhor combinação de coolness e condicionamento. Ele chegava muito seco e muito dry. E isso fazia ele ganhar, porque ele tinha muito mais volume. E o Samson tem essa característica, tá? Ele, na minha opinião, ele pode fazer isso. O que pode matar realmente é o que comentaram aqui. Foi o Daniel Gomes. Falou assim, ó, se o Andrew chega no talo e talvez sirva pro Samson também um pouco, vai ficar aparente as montagens. Pode ser. Embora a Pro League não parece ligar muito para isso, mas o Samson, ele tem realmente um arredondamento muscular, tá evoluindo. Pode ser que ele chegue num ponto realmente que os caras, o que ele precisa fazer é igualar o condicionamento que ele trouxe no Olímpia. Não é muita coisa. E ele falou já pra gente, tem podcast pra mim que ele fez comigo, que não pretendia. Falou assim, ó, não pretendo chegar seco no talo, porque meu físico não responde assim, não fica bom assim. E depois de tomar na cabeça algumas vezes, ele entendeu que precisava fazer isso. E aí, ele tá chegando mais seco e tá conseguindo manter o volume. A outra pergunta que fica é, quanto que isso está custando para ele de saúde? O que ele está tendo que fazer para chegar nesse ponto e se manter nesse ponto, e quanto tempo o corpo dele aguenta essa toada, até que comece a não responder. Vamos ver. Quero falar agora da creatina Creapure da Growth. A creatina Creapure é produzida na Alemanha em uma fábrica que só manipula creatina, por isso o grau de pureza dela é altíssimo. A creatina é um suplemento super importante que auxilia o seu desempenho nos treinos. E óbvio que a creatina Creapure da Growth tem o melhor custo-benefício para vocês. Então não perde tempo, corre lá agora, gsuplementos.com.br, o link tá na descrição, tem o QR Code. Não esquece de usar o meu cupom Chain. Quando você usa o cupom Chain, você fortalece quem fortalece o canal. E você ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Espero vocês lá. Vamos falar do Derek rapidamente aqui. Tá passando com o Pacholok. O Pacholok tá treinando o Derek Lunsford. E o Derek Lunsford, ele quer alguém que ajude ele a não passar do limite. Que treine, que traga consciência corporal, que puxe nos treinos,
mas da maneira certa, até o ponto certo, sem ele passar. Porque o que aconteceu com o Derek no último Olímpia foi que ele mesmo falou em podcast, né, Sérgio? Que ele passou do limite, que ele fez muito cardio, que ele treinou demais e que ele acabou depletando demais o físico dele. Então ele não quer cometer esse mesmo erro dessa vez aqui. Tá sendo uma percepção meio geral, o próprio AJ já comentou também, que é bem perceptível que ele tá bem mais cheio dessa vez do que ele tava 6 semanas antes do Olímpia. Ele parece que ele vai tentar fazer um jogo mais de volume, talvez não seja uma aposta muito acertada contra o Samson, porque o Samson tem 3 Derek ali, então, mas ele tá tentando chegar mais cheio, provavelmente para tentar resgatar as pernas que ficaram churriadas e tudo mais. O problema do Derek era esse, se ele perde, se ele depleta um pouco mais, a perna vai embora. E aí, de repente, tá pensando o seguinte, cara, vou enfrentar o Samson, que não é conhecido como o patrono do condicionamento, o outstanding do dryness, o deserto em pessoa. Então, de repente, o Derek tá pensando assim, vou abrir um pouquinho de mão de condicionamento para chegar um pouquinho mais arredondado e ganho dele. Seria diferente a história, na minha opinião, se tivesse um cara como o Rad Chopin competindo, que chega dry, porque aí seriam comparações diferentes. Com Derek e Samson, de repente, não é nem uma coisa tão ruim ele fazer isso. Outros caras que vão brigar ali também, que estão... A gente até fez uma tier list disso no canal no fim do ano, talvez a gente faça outra mais próxima do campeonato. É o Sean Clarida, mas o Sean Clarida não acho que seja páreo pra eles. E o Andrew Jack, que é outro cara que não é conhecido por chegar seco. Então, de repente, a gente vai ver aí caras muito grandes entrando nesse ar de termos de estratégia, mais secos que o comum, mas não vamos ver nenhum cara falar assim, nossa, esse cara aqui tá cuspindo areia. Sei lá, cara, vamos ver. E tá sendo muito legal ver o Pacholok por lá também, trabalhando junto com o Derek, sem dúvida nenhuma, né, cara? Pra gente, pro Pacholok seria muito importante. Pro Brasil, como cenário, como mercado, seria fenomenal se o Derek ganhasse, porque venderia muito bem o trabalho do Pacholok e falaria, pô, esse cara realmente ajudou muito, contribuiu muito pro Derek ter perdido, o Derek que perdeu um show 6 meses, 5 meses antes, vai lá e retoma a sua coroa, ganha do cara que ganhou dele 5 meses depois. Seria muito legal de ver. O Shanks fala o seguinte, Chain, na sua opinião, quem vai trazer mais evolução em 2025? Good Vito ou Brandão? Eu acho que em termos de evolução, eu acredito muito que o Good Vito vai trazer uma evolução muito grande. Porque o Brandão já trouxe uma evolução grande no ano passado. Então é natural, se dá pra gente falar uma coisa em bodybuilding profissional de natural, mas é natural que o Brandão não passe a não ter evoluções tão grandes como ele teve naquele momento. Pode ser que ele faça, não tem, nada é impossível. O cara é um grande atleta, tá com um grande coach, a gente torce para que faça isso. Eu ainda acho que o Brandão vai fazer uma puta de uma evolução que vai sim catapultar ele pro top 6 do Olímpia. Mas, sendo realista e pensando nas carreiras e nos contextos, o Good Vito talvez tenha mais espaço para dar um salto maior esse ano, comparativamente, tá? E aí eu acho que nós vamos ver aí o Good Vito ganhando pro show, nós vamos ver o Good Vito se classificando pro Olímpia e indo bem no Olímpia, nós vamos ver o Good Vito dando suador, dando trabalho nos caras top de Olímpia, como pode ser o caso desse Pittsburgh já. Então eu boto muita fé nesses dois caras. Eu acho que esse ano pro Brasil, Good Vito e Brandão vão travar batalhas duríssimas caso se enfrentem. Já foi uma batalha dura no Arnold South America em 2024, foi muito próximo ali. Teve quem dissesse que o Good Vito podia ter vencido e daria para justificar uma vitória dele. O Brandão não veio nessa melhor forma. Então o Good Vito também evoluindo bastante, passa a dar muito trabalho pro Rafael Brandão. Quanto cada um vai evoluir, meu amigo, aí a gente vai ver quando os caras pisarem no palco. São dois caras que trabalham duro, que têm boas condições, que têm bons treinadores, bons coaches. O Brandão já provou que consegue fazer evoluções. O Brandão já provou que trabalha firme e sério. O Good Vito, ele dá umas escorregadas. Então ele precisa provar isso ainda. Ano passado foi um ano muito bom para ele. Se ele chega esse ano muito bem no Pittsburgh, evoluindo, bem condicionado, a gente começa a acreditar e perceber que o Good Vito entrou no eixo, no trilho, e vai trazer melhorias constantes. Mas a gente tem que esperar para ver. Eu quero a opinião de vocês também sobre isso. Deixa aí no comentário, você que está vendo.